Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula na nossa disciplina de mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o nascimento dos homens, né? Na verdade, começar não, a gente vai falar só hoje, né? Hoje a gente vai tratar dessa temática aqui, como é que os homens surgiram, né, numa perspectiva aí da mitologia grega. Na nossa aula anterior, né, nos vídeos anteriores, a gente tinha conversado um pouco sobre o nascimento dos deuses, né, sobre o surgimento dos deuses, sobre como tudo começou, como começou o universo, a chamada teogonia, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nascimento dos homens. Vocês viram que eu já deixei o texto para vocês lá no Siga A, né? Se vocês não leram o texto, vão lá, peguem o texto, leiam. Vocês sabem que é importante, né? É importante vocês lerem o texto antes de virem aqui ver o vídeo. Mas se vocês já leram, vocês viram que é um texto curtinho, acho que tem 14 páginas, né? Não é muito grande. Então esse vídeo aqui, acredito que vai ser curto também, tá? Inclusive eu fiz com menos slides aqui, que é para tentar fazer vídeos um pouco menorzinhos, né? Eu tô aqui cronometrando o tempo, olhando o tempo, mas eu acho que esse aqui vai ser um vídeo só e eu vou tentar fazer aí mais curto. Não vou nem chutar aqui um valor de tempo, mas vou tentar fazer mais curto que os outros. Bom, voltando, né? Então, se vocês já leram o texto, vocês viram que eu coloquei para vocês lá 3 mitos, né? Que eu passei aqui também, que é o mito dos Pelasgos, o mito do Pelasgo, né? O do povo Pelasgo, qual é o outro? Das 5 eras dos homens e Prometeu. Né? Basicamente, e lá no texto eu coloquei 2 versões do mito de Prometeu, né? Uma que é essa do texto aqui do livro do Robert Graves, né? Que eu já estou usando esse livro. Agora acho que a gente para de usar ele, tá? A gente vai usar outros livros agora, do Junito Brandão, mas acho que a gente encerra aqui esse livro nessa aula. Eu coloquei a versão do livro dele, até para dar uma continuidade ali, né? Já que a gente estava vendo os mitos desse livro, então para dar uma continuidade. E coloquei uma outra versão lá, mais não vou dizer completa, mas vou dizer assim, mais longa, que narra melhor ali, principalmente a passagem da criação do homem e da relação com Pandora, que a gente vai ver aí agora, né? Que eu achei melhor a escrita. Basicamente é isso, tá? Aqui eu vou fazer referência só ao primeiro, e aí eu vou dando algumas explicações ao longo aí da explanação do mito, né? Porque eu achei essa versão do Graves meio compacta, meio truncada, mas eu resolvi colocar só para seguir a sequência aí do livro mesmo, né? Bom, desculpa, gente, me deu agora um branco aqui, porque o meu vizinho gritou aqui, agora me deu não sei se saiu aqui no som aqui, se saiu, desculpa, problemas de gravar vídeos em casa, né? Hoje deu uma briga, fazendo fofoca, deu uma briga aqui no condomínio aqui, deu polícia e tudo, então tá meio agitado aqui a coisa hoje. Mas enfim, fofocas à parte, né? Vamos voltar aqui para o nascimento dos homens. Bom, o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas aí ele gritou, eu esqueci. Bom, paciência. Esqueci. Não, o que eu ia falar, agora eu lembrei. Em relação aos Pelasgos, né, que a gente vai começar aí pelo mito dos Pelasgos. Quem são os Pelasgos? Só para vocês terem uma breve noção, vocês lembram que lá dois vídeos antes desse, quando a gente tava, o primeiro vídeo lá sobre o nascimento dos deuses, eu apresentei lá para vocês um mapinha da Grécia, né? Da Grécia não, ali da região do mar Mediterrâneo, ali daquela região sul da Europa, norte da África, uma parte ali da Ásia Menor, né, onde era o antigo mundo grego, né, as antigas colônias gregas, e falei para vocês que aquela região ali que hoje a gente chama de Grécia, que naquela época obviamente não tinha esse nome, né, ela sofreu ali invasões e assentamentos e colônias de vários povos de várias regiões ali. Só que obviamente já existia um povo, né, morando ali naquela região, digamos assim, um povo nativo, um povo originário ali daquela região. E esse povo nativo, esse povo mais primitivo que habitava aquela região, que depois foi sendo invadida por outros povos, né, foi sendo dominada, conquistada por outros povos, eles são denominados de Pelasgos, como se fossem os povos primitivos. Os gregos antigos chamavam eles de Pelasgos, né? Como se fossem assim os primeiros homens que habitavam aquelas terras antes dos gregos chegarem. Muito provavelmente, de novo, né, estamos falando de Neolítico, talvez Paleolítico, aí, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido.
Então, quando a gente fala dos mitos dos pelasgos, ainda não é os mitos do que a gente chamaria os gregos, né? Nem os helênicos, que vai ser muito posteriormente, né? Ou desses primeiros povos ali que vão formar depois a Grécia, né? Então, são esses mitos mais primitivos, mais antigos, anteriores mesmo a essa coisa que a gente vai chamar aí de povo grego, tá? Então, por isso, só para você entender o que é o pelasgo, né? Do nome, onde vem o nome pelasgo. Bom, tinha outra coisa que eu tinha que falar, mas eu vou tocando aqui, a hora que eu for lembrando eu vou falando, tá? Bom, eu vou efetivamente, eu vou ler, tá, os mitos, porque é pouca coisa, é curtinho, então é mais fácil eu ler e ir fazendo algum comentário em cima do que ficar tentando aqui fazer alguma explicação assim a priori, tá bom? Então eu vou só fazendo a leitura e à medida que for achando alguma coisa, algum ponto interessante, eu paro e vou comentando. Então aqui, né, o mito da criação pelasgo, né? Pelasgo é esse povo aí que eu já acabei de explicar para vocês. Então, no início, Eurínome, né, a deusa de todas as coisas, ergueu-se nua do caos. De novo, ó, veja, tudo começando no caos, né, na escuridão. Então, Eurínome, que é a primeira deusa, mas ela emerge, porque existia alguma coisa anterior a ela ainda. Essa coisa anterior era o caos. Né? Mas não encontrando nenhum lugar onde firmar, lugar firme onde pudesse descansar os pés, separou o mar do céu, dançando sozinha sobre as ondas. Dançou em direção ao sul, atrás dela correu um vento novo e incomum, né? Um vento novo e incomum, que lhe apareceu apropriado para o início do trabalho de criação. Girando, ela se apoderou desse vento norte, esfregou-o entre as mãos e vejam só a grande serpente Ophion, né? Aqui está escrito Ophion, né? Eu tenho por hábito falar Ophion, acho que eu falo errado, tá? Porque pela escrita está aqui Ophion, né? Até faz mais sentido, ofídico, né? Mas é que quando eu aprendi Ophion, então eu mania, né? Eu falo desse jeito, mas pela escrita aqui é Ophion, né? Bom, é só uma coisa, um parênteses que eu acho interessante, não tem muito a ver com Grécia, com nada, mas só para é interessante pra gente ver assim como, de novo, né? Isso aqui eram povos ali muito próximos, que era uma mistura e tal. Eu estava dando uma olhadinha para preparar essa aula aqui, algumas coisas sobre a Mesopotâmia e sobre a Suméria, e estava vendo lá que entre os deuses sumérios, um dos deuses primordiais que iniciou tudo é um deus chamado Enlil, ou Enlil, né? Que é o vento norte, que depois na mitologia grega vai ser chamado de Bóreas, né? Então a presença do vento norte, o vento que sopra do norte, como algo responsável pela fecundação, é engraçado que a gente vai ver isso em muitos lugares, e na Suméria esse era o principal deus da criação, né? Então essa ideia de que a vida veio do norte, de algum modo veio do norte, né? Por meio do vento, é uma coisa que a gente vai ver muito aparecer muito nesses mitos, né? Mais posteriores, mas acredito eu, né? Falando em matéria de chute, a origem dele está muito lá nessa região da Mesopotâmia, né? Que acredita-se que foi a primeira região ali, não vou dizer habitada por homens, né? Não dá para dizer isso, mas assim, a primeira região onde se surgiu o que a gente vai entender por civilização, né? Então esse mito provavelmente era muito forte lá, e aí espalhou para outras regiões e chega até aqui, por exemplo, né? A deusa Eurínome, ela vai fecundar não, né? Ela vai fecundar pelo vento, de certo modo, né? Mas é a partir do vento que ela começa a dar a origem de todas as coisas. Aqui só por curiosidade, Eurínome, tá? Não é uma divindade propriamente grega, como a gente está vendo, ela é um mito pelasgo, por isso eu tive até dificuldades de encontrar imagens dela, tá? Eu não encontrei, na verdade, e a única imagem mais próxima do que aparentemente a gente consegue encontrar na internet, tá? Eu nunca vi em livros nem nada, essa imagem que eu encontrei aqui, Eurínome seria essa mocinha aqui, ó, do canto aqui, tá? Nessa imagem. Opa, eu sempre erro. Mas assim, não sei dizer se efetivamente é ela, tá? O site onde eu encontrei fazia uma referência dizendo que essa era uma representação de outros deuses e tal, e essa lá no canto seria Eurínome. Não sei se é, tá? Mas apenas para caráter de ilustração. Bom,
Eurínome dançava para se esquentar, cada vez mais frenética, até que Ófion, ou Fion, né, excitada, enrolou-se naqueles membros divinos e com a intenção de copular com ela. A partir de então, o vento norte, olha isso que estava o vento norte, também chamado de Bóreas, Bóreas é nos gregos, tá, entre os gregos, fertiliza. Por isso, as éguas frequentemente voltam as ancas para o vento e ficam prenhas sem a ajuda do garanhão. Da mesma maneira, Eurínome engravidou. Volto a dizer, é muito curioso, se você pegar também mitos egípcios, os egípcios também atribuem a gravidez, muito antigo, né, mitos muito antigos, a gravidez ao vento. Aqui, a gente está falando um pouquinho, de novo, isso aqui deve ser neolítico mesmo, né? Aquilo que eu tinha falado em 2 aulas anteriores aí, que no começo, lá no comecinho mesmo, né, existia o matriarcado e não existia a ideia da concepção, né, da mulher dar à luz associada ao ato sexual. Então, pode dizer, tanto é que a deusa, de novo, a divindade inicial é uma mulher, né? É uma deusa feminina, Eurínome, né? E essa deusa feminina, ela meio que fecunda sozinha, né? Meio que, ok, aqui foi pelo vento tal, mas ela fecunda sozinha. Então a ideia que se acredita, né? Até porque muitos mitos fazem referência a isso, é que esses povos antigos eram matriarcais, cultuavam, né, divindades femininas, basicamente por aquilo que eu falei, devia ser uma coisa muito mágica mesmo. Imagina, você tá lá de uma hora para outra, aquela pessoa que está do teu lado ali e tal, né, que é uma mulher, de repente ela começa a inchar, e de repente, pum, brota uma criança. Como que isso aconteceu? ninguém faz ainda muita associação. Então, era meio que, entre aspas, natural que se começasse a pensar em alguma explicação por que as mulheres, de uma hora para outra, pariam, né? E aí, ou engravidavam, e aí meio que se associou isso à figura do vento. Como que isso vai surgir, eu sinceramente não sei, eu teria que estudar mais profundamente, mas acredita-se que originalmente esses primeiros povos mais primitivos aqui tinham essa crença de que o vento fecundava. Tá? Entre os egípcios a gente vai encontrar isso também. Inclusive o próprio Freud, quando ele vai fazer a análise lá vai ficar famosa aquela análise lá que ele faz do Leonardo da Vinci, eu esqueci agora o nome do livro, mas quando ele vai fazer a análise de um sonho do Leonardo da Vinci, ele vai fazer referência aos mitos egípcios a respeito do abutre, né, e que os egípcios antigos acreditavam que só existia abutres fêmeas, que não existiam abutres machos, né, e que as fêmeas dos abutres elas engravidavam, não, né, porque a abutre não engravida, se fertilizavam pelo vento, né? Então até lá no Freud a gente encontra essa referência. Bom, em seguida, ela, falando aqui de Eurínome, né, ela assumiu a forma de uma pomba e pôs o ovo universal. Lembra lá dos mitos órficos? Né? Ele até fala, tá aqui a representação do ovo órfico, né? O ovo universal, chocando por cima das ondas durante algum tempo. Ao seu comando, Ófion, ou Fion, enrolou-se 7 vezes em torno desse ovo, completando a incubação, até ele se partir em 2. Para fora arremessaram-se todas as coisas que existem, seus filhos, Sol e a Lua, os planetas, as estrelas, a Terra, as suas montanhas, os rios, as árvores, as plantas e todas as criaturas vivas. Até aqui ainda não existiam os homens. Tá? Criação do universo, criação de tudo. Eurínome e Ófion fizeram o topo do Monte Olimpo seu lar, o Fion, né? Onde a serpente enfureceu a deusa ao reivindicar para si a autoria do universo. Né? Então, em um dado momento, eles foram... Eurínome e Ófion foram morar no topo do Monte Olimpo. Em algum momento deu um desentendimento, a serpente incomodou a deusa. Vejam que é interessante, também de novo, sem querer fugir um pouco, mas fazendo a alusão, a mitologia hebraica também remete a isso, né? Uma serpente que incomodou a Deus, né? que atrapalhou a obra da criação de Deus ali, né? Veja como está muito próximo, né, esses mitos, né? Eles têm algumas relações aí muito, muito próximas, né? Então, imediatamente, Eurínome esmagou-lhe a cabeça com o calcanhar, arrancou seus dentes e baniu-a para as cavernas escuras sobre a terra. Tá? Aqui nesse mito, vocês já leram, né? Tá lá no texto, vocês vão ver que ele vai dizer que o homem basicamente brotou do chão, né? Mas tem algumas versões desse mito que diz que aí então Eurínome recolheu os dentes de Ófion, jogou ele sobre a terra e os homens brotaram dos dentes, né? Então o mito original de Pelasgo seria, até se não me engano, a tradução da palavra Pelasgo seria isso, aqueles que nasceram dos dentes, alguma coisa nesse sentido.
Então a ideia original seria que os homens teriam nascido dos dentes da serpente que foram jogados sobre a terra, tá? Mas nessa versão aqui que o Graves traz, isso não acontece, mas eu só estou trazendo isso que é para fazer uma alusão, porque depois eu vou explicar outra coisa. Então, em seguida, a deusa criou os 7 poderes planetários, designando um titânide e uma titã para cada um deles. Theia e Périon para o Sol, Febes e Atlas para a Lua, Dione e Creus para o planeta Marte, Metis e Cel para o planeta Mercúrio, Temis e Eurimedonte para o planeta Júpiter, Tétis e Oceano para Vênus, Réia e Cronos para o planeta Saturno. Mas engraçado que, veja, já são todos os titãs que a gente conhece na mitologia grega mesmo, né? Só curioso, né? Mas o primeiro homem foi Pelasgo, aqui, né? Meu Deus, por que não tá vindo? Meu Deus, por que não tá aqui? Mas o primeiro homem foi Pelasgo, ancestral dos Pelasgos, né? do povo Pelasgo. Ele emergiu do solo da Arcádia. Então tá aqui, né? Ele emergiu do solo da Arcádia. Então aqui, não, por essa versão do mito, ele não foi criado por Deus nenhum. Ele simplesmente brotou da terra. Tá? Seguido por alguns outros, a quem ensinou a construir cabanas, a alimentar-se dos frutos do carvalho, a coser a túnica de couro de porco, como as usadas ainda hoje pelos mais pobres, né? Eubéia e na Fócida. Né? Então veja que nessa versão do mito, nessa versão específica do mito dos Pelasgos, né, foi aquilo que eu falei, eu conheço uma outra que diz que a deusa semeou, ou jogou os dentes da serpente sobre a terra e os homens brotaram dos dentes. Muito semelhante também a que vocês vão ver futuramente depois ao mito de Cadmo, quem vai matar um dragão, vai jogar os dentes da terra e vai nascer homens brutais desses dentes do dragão morto. Então tem alguma semelhança também aqui, né, com esse mito. Mas aqui nessa versão, por exemplo, não teve participação divina, pelo menos não diretamente, na criação do homem. O homem basicamente brota da terra. De novo, é curioso a semelhança com vários outros mitos que vão dizer que os homens nascem da terra, do barro, do lodo. Né? É muito comum a gente ver essa explicação de que o elemento principal da onde o homem se forma, né, a humanidade se forma, é a terra. Poderia ter vindo da água, poderia ter vindo do fogo, poderia ter vindo do ar, né, poderia ter vindo das vegetais, poderia ter saído de um outro animal, mas vocês vão ver que é uma coisa meio padrão, né, em várias mitologias, principalmente desses povos aqui dessa região, que a gente veio da terra, do barro, do lodo, né, de alguma coisa relacionada ao elemento terra. De novo, isso pode estar muito próximo àquilo que o Graves vai falar de uma mitologia, acho que é babilônica, né, ali da região da Mesopotâmia, que é da deusa Aruru, que vai criar os homens a partir de tabletes de argila, né, que aí depois todos os mitos se derivam dali, pode ser, ou pode ter outras explicações que, devido ao tempo, eu não vou querer ficar aqui tecendo maiores comentários. Mas duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Tá? Primeiro, só a título de curiosidade, vocês vão ver que até o Graves ele fala isso no texto dele, lá você deve ter lido lá no texto, que ele diz assim, né, que a deusa criou os 7 poderes planetários, designando uma titânide e um titã para cada um deles, né, Theia e Périon para o Sol, e aí vai. E vai falar isso que é uma referência a vários povos lá da época que tinham a figura de 2 reis, né, ou de 2 divindades, ou até mesmo de um casal, homem e mulher, como governantes, né? E é interessante que isso é muito comum, não. Foi relativamente comum em alguns povos antigos a ideia de você ter 2 reis. E aí o povo mais comum, mais famoso, digamos assim, que chega até nós, essa tradição antiga de ter 2 reis, né, e não um só, foi Esparta. Né? Esparta tinha 2 reis. E algumas outras cidades gregas também tinham a figura de 2 reis, que seria mais ou menos a ideia de que um rei cuidaria da parte administrativa da cidade e outro rei cuidaria das partes militares da cidade, né, das guerras. Então seria tipo assim, um rei para problemas internos, para resolver questão de irrigação, esgoto, né, briga de vizinhos, essas coisas aí e tal, animais, tudo mais, e um outro rei responsável por questões externas, questões referentes basicamente a defesa da cidade, ou invasão e conquista de territórios, né? Então haveria essa divisão administrativa. E é curioso que esse padrão
que ficou conhecido para nós via Esparta, padrão espartano, ele chega até hoje, e nós temos ainda hoje sociedades que têm a figura de dois, entre aspas, reis, né, ou de dois administradores, que é o modelo do parlamentarismo, né, que a gente conhece aí na política aí, em alguns países. Então, um exemplo rapidinho aqui, Inglaterra, por exemplo, né, que tem lá a rainha e tem lá hoje a rainha Elizabeth e o primeiro-ministro é o Boris Johnson. Né? Então tem o parlamento e tem a rainha. Hoje a rainha não cuida da parte da guerra, não é isso, né? Mas é mais ou menos assim, a rainha cuida da parte social, né? A parte de não é bem social, digamos assim, de fazer a parte. Como é que é? Não é tipo socialite, tá fugindo da palavra. A parte de boas relações internacionais, vamos dizer assim, né? E a parte de quem cuida mesmo do país, administra, aí sim, também com o exército e tudo mais, é o primeiro-ministro. Então, essa divisão, né, da administração da cidade em duas figuras de poder, né, que a gente vê que chega a nós até hoje. Então, veja, o modelo democrático, que é o modelo que tem um só governante, né, que depois, lá na pós-revolução francesa, vai ser dividido em três, tal, né, executivo, legislativo e judiciário, mas originalmente a ideia é que você escolhe um governante para governar, tal, que é o modelo ateniense, que é o que mais chega até nós, né, que é o modelo democrático, né, que é eleito, democrático. Bom, não vou discutir democracia aqui agora, né? Mas existem outros modelos, que é tipo o parlamentarismo, né? Que é esse aqui, que é dois administradores, vamos dizer assim, e esse modelo é antigo, e tá aqui, ó, tá presente lá nos mitos dos povos pré-gregos, né? Então veja como isso é antigo. Bom, essa é a primeira coisa, a título de curiosidade. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é essa aqui, ó, que o nascimento do homem, basicamente, ele se deu de modo espontâneo, né? Então, assim, como que os homens surgiram? Surgiram. Um belo dia, brotou lá nas terras da Arcádia. Então eu quero chamar a atenção disso para vocês por um ponto. Imagina como é que era. Eu vou chamar isso lá no final dessa aula, que eu vou fazer o link com isso que eu vou dizer agora. Mas é assim, imagina como é que era para esses povos, ou esses primeiros povos, a ideia de que simplesmente de uma hora para outra eles brotaram, né? E não foram feitos por um Deus. Né? Isso vai causar isso vai ter uma consequência psicológica que vai causar uma outra coisa que eu vou falar no final, tá, da aula aqui. Bom, então esse seria o mito do Pelasgo, né? Eu trouxe ele só para fazer essa alusão aí Bom, eu trouxe porque o Graves trouxe no texto dele, no livro dele, e porque eu achei interessante para trazer essa alusão da ideia de que os homens simplesmente de uma hora para outra brotaram, né? Não foram efetivamente uma obra de uma intenção de uma criação divina, como é comum, por exemplo, entre nós, descendentes de judeus, né? Judeus e cristãos, né? A gente vai ver isso muito claro, né? Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, né? Por vontade própria, né? Deus quis criar o homem. Aqui nesse caso, a humanidade simplesmente brota, né? Muito próximo de uma concepção darwiniana, aconteceu, né? Bom, vamos lá. Uma outra versão, é uma versão também bastante difundida no mundo grego. A gente vai ver isso também até citado entre filósofos como Platão, se eu não me engano, no livro Banquete, tá? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas é a ideia de que existiram não uma criação humana, mas várias criações humanas, várias raças humanas, que elas foram sucumbindo ao longo do tempo. Então nós hoje não somos efetivamente descendentes diretos de um homem criado por uma divindade, mas foram feitas várias raças que foram criadas e foram sucumbindo. Parênteses, só para fazer antes de começar aqui, só para falar, é bem curioso que você também vai encontrar isso em vários povos, a ideia de que houve uma humanidade, pelo menos uma humanidade primordial que os deuses fizeram, ou que os deuses ajudaram a construir, e que em algum momento os deuses se arrependeram disso, eles foram lá, destruíram tudo e começou de novo do zero, vamos dizer assim. Que para nós chega até a gente via judaico-cristão, né, na figura de Noé, né, quando Deus cria lá o dilúvio, né, mata tudo e recomeça, né? E depois inclusive se arrepende, né? Coisa que estranha, como assim Deus se arrepende, né? Não é onisciente, não sabia o que ia acontecer, mas aí, bom, são outras discussões, não quero discutir mitologia hebraica aqui, né? Mas é curioso que esse mito, né, de que houveram, né, vários povos ou várias raças humanas que foram sendo ou que sumiram via guerra, sucumbiram via guerra, ou foram eliminadas pelos deuses, ou foram eliminadas por demônios, e daí surgiram novas raças.
também é muito presente, tá? Inclusive aqui eu não vou falar nessa aula, aqui eu não vou falar do Atlas, né? Mas lá no texto eu deixei para vocês, lá no mito de Atlas, onde ele vai falar que Atlas seria uma referência ao povo Atlante, né? Da Atlântida, né? Que é o continente perdido. Um dos continentes perdidos, né? Tem outros aí, mas que seria um povo também que sucumbiu aí, né? Chega até nós o mito também via Platão aí de que sucumbiu nas águas do mar, né? Enfim, mas seria isso, seria um povo, uma raça que foi eliminada por alguma razão. E aí tem um monte de teoria da conspiração aí a respeito dos Atlantes, né? Não vou entrar aqui porque não é o nosso foco e demoraria muito, já deu 25 minutos. Então vamos lá, vamos para as 5 idades dos homens, do homem, tá? Então há quem negue que Prometeu tenha criado os homens ou que qualquer homem tenha surgido dos dentes de uma serpente. Parênteses. Basicamente, o que a gente mais considera, o que a gente mais, entre aspas, acredita em termos de mitologia grega, o que mais é considerado em termos de mitologia grega, é que quem criou os homens foi Prometeu. Vocês lembram que lá na aula passada, não lembro agora em que parte, acho que era na era que falou do nascimento de Atena, que fala que Prometeu criou o homem do barro e Atena insuflou, deu a alma a eles, né? Uma versão dos mitos. Mas basicamente o mito mais difundido, não era o aceito totalmente, mas o mais difundido é que os homens teriam nascido via Prometeu. Aí o que o Graves está aqui nesse mito aqui da idade dos 5 homens, que quem está começando aqui a falar isso, que tem gente, ou seja, tem versões, tem povos, tem outros mitos que vão dizer assim, ó, nunca foi por Prometeu e nem foi pelos dentes de uma serpente, que serpente é aquela que a gente acabou de ver, de Ófio, né? Então dizem que a Terra o gerou espontaneamente. Ó, de novo, né? Ó, gerou sem a criação de nenhum deus. Como o melhor de seus frutos, especialmente no solo da Ática, e que Alaucomeneus foi o primeiro homem a surgir na Beócia, às margens do lago Copais, antes mesmo da existência da Lua. Ele detinha as funções de conselheiro de Zeus na ocasião da sua briga com Hera. Tem um mito que fala que Zeus brigou com Hera, tá? E aí, ao que tudo indica aqui, Alaucomeneus foi um conselheiro de Zeus nesse período aí, né? E tutor de Atena na época em que ela ainda era uma menina. Lembra, a gente viu o mito de que Atena nasceu adulta, né? Da dor de cabeça de Zeus, mas existem outros mitos que dizem que Hera nasceu menina, tal, e ela foi, nesse caso aqui, ela foi tutoriada aí por esse primeiro homem, né? Esses homens constituíram a raça chamada Dourada, súditos de Cronos que viviam sem trabalhar, sem se preocupar, alimentando-se somente dos frutos do carvalho, frutas silvestres e do mel que pingava das árvores, bebendo o leite da ovelha e da cabra, jamais envelhecendo, dançando e regozijando-se. A morte para eles não era mais terrível que o sono, todos já se foram, mas os espíritos deles sobrevivem como gênios do feliz refúgio musical, doadores de boa sorte e protetores da justiça. Então isso aqui, essa primeira raça a raça de ouro, seria mais ou menos como a gente poderia dizer Adão, né? A raça adâmica, na mitologia hebraica aí, né? Judaica. O paraíso, eram os homens que viviam no paraíso, viviam junto com os deuses, em contato com os deuses, né? E depois da queda lá na mitologia hebraica, isso vai se separar, né? Então ele não tem esse conviver direto com os deuses, ele vai se separar, né? Em seguida surgiu a raça prateada de comedores de pão, igualmente criada de maneira divina, mas não diz que Deus, né? Só fala que foi criado de maneira divina. Mas os homens de ouro meio que brotaram, né, do solo da Arcádia, né? Da Arcádia não, da Ática, né? Os homens eram totalmente submetidos à autoridade materna, embora pudessem viver 100 anos. Eram rudes e belicosos, jamais faziam sacrifício aos deuses, mas pelo menos não guerreavam entre si. Zeus destruiu a todos, né? Aqui, rapidamente, só fazendo um preâmbulo, isso aqui está muito claro, segundo a vertente como Graves ensina pra gente, que a ideia de que Zeus destruiu a todos eram homens que viviam totalmente submetidos à autoridade materna. Você consegue compreender bem isso aqui como sendo povos matriarcais que provavelmente viviam ali na região onde seriam os povos pelasgos, e depois povos invasores vindos de fora, provavelmente de tradições patriarcais, né? Dominaram e mataram esses povos que estavam lá e tomaram o território deles. Então por isso que diz que Zeus destruiu a todos, né? Ou seja, um deus masculino que destrói os homens que tinham um estilo de vida onde a autoridade era passada pela mãe. Então, Zeus destrói, né? Basicamente povos
cultuavam divindades masculinas que destruíram ali povos que cultuavam divindades femininas. Em seguida surgiu a raça de bronze, cujos membros caíram dos freixos como frutos e portavam armas desse mesmo material. Então aqui a gente já está falando da Era do Bronze. Ó. Então muito provavelmente aqui é realmente Neolítico e aqui a gente está falando da Era do Bronze, né? Onde os homens possuíam armas desse material. Comiam carne e pão e se deliciavam nas guerras. Eram homens insolentes e impiedosos. A peste negra ceifou a todos eles. A quarta raça, aqui é onde já começa a ter o surgimento do que a gente vai chamar de mitologia grega, né, que é a época dos heróis, né, onde os deuses já não convivem mais com os homens, né, já houve uma separação, embora eventualmente haja uma comunicação ali, né, como seria aí no caso da Bíblia, no caso do mito hebreu, seria a época dos patriarcas, né? Tipo Abraão, né? Deus não convivia com Abraão, mas aparecia para ele, conversava com ele, mesma coisa Noé e tal, né? A quarta raça humana era igualmente de bronze, porém mais nobre e mais generosa, tendo sido gerada por deuses que amaram mulheres mortais. Isso aqui é curioso, né? Por deuses que amaram mulheres mortais. Eles lutaram gloriosamente no cerco de Tebas, na expedição dos Argonautas e na guerra de Troia. Tornaram-se heróis e habitam os campos elíseos. Então, quem são esses aqui? Esses aqui são os heróis que a gente já conhece, né? Lá da Ilíada, da Odisseia, né? Então aqui é efetivamente mesmo Era do Bronze. E agora uma coisa que é interessante, né? Duas coisas. Primeiro, né? Foram gerados por deuses que amaram mulheres mortais. Bom, se não havia homens, como é que existiam mulheres? Mas tudo bem. Mito tem essa liberdade poética, né? Mas uma coisa que é curiosa é a semelhança de novo com o mito hebreu, né? Que tem uma passagem, né, que vocês, da mitologia hebraica, que vocês vão lembrar que os filhos dos deuses, né, os anjos caídos, né, então os filhos dos deuses olharam para as filhas dos homens e se apossaram delas, né? E dessa união entre os filhos dos deuses e as filhas dos homens nasceram os gigantes, né? E aí que depois morreu tudo lá no dilúvio com Noé e tal. Mas veja como é engraçado como esse mesmo elemento mítico aparece, tá certo que não são regiões tão distantes, né? Mas aparece aqui, que é a ideia de deuses descendo, vindo para a Terra, olhando as mulheres dos homens, achando elas bonitas e efetivamente tomando elas para si e aí criando uma nova raça. Né? Isso aqui é muito... Eu vou ser obrigado a fazer um parênteses aqui, eu não aguento, tá? Mas isso aqui é muito utilizado pelo pessoal que faz a relação com que a Terra seria criada por seres extraterrestres, né? Seria algum tipo de colonização extraterrestre e que dizia que essa parte seria a parte onde os filhos dos deuses, ou os deuses que vieram para... Né? Seres de outro planeta que vieram para cá e fizeram experiências genéticas melhoraram a raça que existia aqui e criaram uma outra raça, né? Basicamente seria isso. Assim, não, isso é teoria da conspiração, isso né? Coisas assim que nem sei se é tão teoria da conspiração, mas são coisas que se falam por aí. Mas é engraçado que aí você vai ver essas coisas, né? Quando você vê, por exemplo, assim, as chamadas os gigantes, né? A mitologia grega também tem gigantes, lá na Bíblia tem gigantes, aqui tem gigantes. Quando você vai ver, por exemplo, as construções megalíticas, quando você vai, né, nessas megalíticas são pedras, né? Pedras enormes, né? Não tô nem falando de pirâmides aqui, tá? Tô falando de coisas mais anteriores mesmo lá, né? Que você lá na região de Micenas, lá você vê, né, que os próprios povos que chegaram até lá depois tem as chamadas as muralhas ciclópicas, né, que são pedras enormes que os próprios povos que habitaram lá chegaram lá, aquelas muralhas já existiam e eles disseram assim, bom, quem fez isso? Só quem pode ter feito isso são gigantes, são cíclopes, né, que eram enormes, porque as pedras eram muito grandes, né? E aí você fica pensando assim, e de novo, você já deve ter visto isso muitas vezes, né? Quem construiu aquelas coisas? Porque é muito grande mesmo. Se você pensar que esses povos ali no Neolítico estariam construindo, fazendo obras com pedras de toneladas, os caras não tinham nem ferramenta de bronze, né? Enfim, você para um pouco às vezes dessas teorias aí e fica pensando, mas enfim, só um parênteses, tá? Fechei, não vou entrar muito nisso porque senão já deu 34 minutos. Mas é só curiosidade, né? Então os deuses amando, né, as mulheres mortais, criando uma nova raça. Entre os hebreus a gente também encontra isso, né?
E a quinta raça, então, que somos nós, hoje, é a raça atual, da raça do ferro, descendentes indignos da quarta. Eles são degenerados, cruéis, injustos, maliciosos, libidinosos, desonrosos com os pais e traiçoeiros. Não diz direito da onde que veio de novo. Ó. Então, tá, somos nós aqui, né? Nós atuais. Mas qual foi? Então, a gente é descendente da quarta raça. Ok, mas descendentes como? A gente é netos deles, bisnetos, forma de dizer, né? Descendentes diretos, ou foi algum deus que criou? De novo, não tem uma divindade dizendo. Talvez os deuses tenham criado as raças de ouro, a raça de prata, a raça de bronze, mas essa raça aqui, de novo, não foi nenhum deus. Né? A gente brota, a gente descende deles, mas não está muito claro. Percebem que esse tipo de coisa é bastante forte nessas mitologias que estão cercando esse povo que está habitando essa região ali onde a gente chama hoje de Grécia. Tá? Eu estou enfatizando isso porque eu vou dar uma explicação depois no final. Que diz assim, como essa ideia de que não teve especificamente mesmo um Deus que foi lá e criou tal, apesar que agora a gente vai ver Prometeu, e no mito de Prometeu diz que isso aconteceu, né? Mas o mito de Prometeu ele é posterior, esses aqui são mitos mais primitivos. Essa ideia que está muito arraigada lá no começo do desenvolvimento dessas civilizações vai ter uma consequência, tá? Vai ter uma consequência. E a gente vai ver ela depois. E aqui, gente, só para falar, eu trouxe essa imagem aqui, né, do sonho da estátua de Nabucodonosor. Eu tentei achar imagens aí dessas 5 raças, né, a raça do ouro, a raça de prata, mas não encontrei, tá? Não encontrei nenhuma referência. E aí, eu não quero só para trazer um slidezinho, uma imagenzinha para a gente comentar um pouco só a título também de curiosidade, como também é engraçado ver como essa ideia das 5 raças, né, de ouro, de prata, de bronze e de ferro, 2 de bronze e 1 de ferro, né? Se assemelha, por exemplo, ao mito, né, ou ao que é contado lá na Bíblia, no livro de Daniel, lá sobre o sonho de Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, quem teria tido um sonho com uma estátua, né, de cabeça de ouro, peito de prata, o ventre aqui de bronze, pernas de ferro e pés de barro. Né? Aí uma pedra seria jogada sobre o pé se quebraria e toda a estátua cairia. Tem várias versões para essa explicação, né? Segundo a Bíblia lá, se eu não me engano, a explicação que Daniel deu é que a cabeça de ouro era o reinado de Nabucodonosor, depois aqui seria o filho dele, lá que eu não vou lembrar o nome, aqui outro rei, até que no final o próprio reino da Babilônia cairia. Então a estátua seria uma representação da futura queda da Babilônia, né? Que começaria, que o auge seria ali com Nabucodonosor, os povos que viriam depois seriam se degenerando até que ela cairia. Aqui faz uma referência a povos, né? Então aqui a cabeça seria a Babilônia, os braços de prata seria o Império Persa, as coxas, o ventre e as coxas de bronze seria o Império Grego, a era de ferro seria o Império Romano e os pés de barro seriam aqui a Europa depois, né? As nações que surgiriam. Mas não vem ao caso o que significaria cada coisa. Mas é curioso, de novo, a ideia dessa divisão de povos ou de eras, né, ou de humanidades ou de raças, né, onde existiria uma raça primitiva que seria primordial, mais bela, mais forte, mais tudo, mas que ela sucumbiu, outra que foi. E hoje a gente é o que, digamos assim, o ralé ali, né, o que sobrou, né, o que ficou aqui, a gente nem tem contato direto com os deuses. Isso, de novo, é bastante comum, principalmente nos mitos, tá, dos povos dessa região. Vou correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Não quero passar de 1 hora esse vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos a Prometeu. Aquilo que eu falei, né? Lá no texto de vocês tá Atlas e Prometeu, né? Leiam lá. Eu deixei a parte de Atlas porque é interessante, é bom para conhecimento, né? Para vocês saberem. Mas vamos especificamente aqui para Prometeu, que é dos mitos que chegam pra gente, que chegam até nós, seria o deus, entre aspas, deus não, né? Porque Prometeu era um titã, não era um deus, mas seria o deus aí que criou o homem, tá? E há controvérsias, né? Até mesmo no próprio mito de Prometeu há controvérsias. Então Prometeu, sendo mais sábio que Atlas, né? Que tá falando aí do outro titã, previu o resultado da rebelião contra Cronos e preferiu lutar ao lado de Zeus, convencendo Epimeteu, o seu irmão, a fazer o mesmo. Se vocês lembrarem dos mitos da criação, né? Houve, depois que Zeus liberta seus irmãos de Cronos, né? A Reia lá dá a pedra, depois o Zeus dá uma poção lá e o Cronos vomita todos os irmãos. Houve a guerra entre deuses e titãs, né? A famosa titanomaquia. E nessa guerra entre deuses e titãs,
Prometeu foi um titã que ficou do lado dos deuses. Tá? E ele não ficou do lado dos titãs. Ele previu que Zeus venceria a guerra, então ele fica do lado dos deuses, ele e o irmão dele, o Epimeteu, e aí por isso que inclusive eles foram poupados, aspas, né? E continuaram convivendo ali entre os deuses, tá? Então eles não ficaram do lado perdedor, né, do lado dos titãs. Né? Na verdade, Prometeu era o mais sábio de sua raça. Atena, a quem ajudou a nascer a partir da cabeça de Zeus, ensinou-lhe arquitetura, astronomia, matemática, navegação, medicina, metalurgia e outros ofícios úteis. E ele transmitiu à humanidade. Aqui, pelo mito que o Graves coloca, a humanidade já teria nascido, mas eu já vou explicar como é que isso vai acontecer, tá? Mas Zeus, que havia decidido exterminar toda a raça humana, poupando-a apenas... Zeus havia decidido exterminar toda a raça humana, poupando-a apenas mediante um insistente apelo de Prometeu. Irritou-se diante de seus crescentes talentos e poderio. Bom, aqui no outro mito que eu passei para vocês, fala um pouquinho melhor dessa criação. Aqui não fala. Tem algumas vertentes sobre isso. Alguns vão dizer que Zeus pediu para Prometeu criar os animais, criar os seres vivos da Terra, porque não existia seres vivos na Terra, então Zeus pede para que Prometeu crie. Prometeu terceiriza essa tarefa para Epimeteu. Tá? E Epimeteu, então, ele criaria todos os seres viventes animais, né? Cavalo, boi, vaca, cobra, golfinho, criou todos os animais, inclusive os homens. E aí Epimeteu, assim que ele cria todos os animais, ele começa a distribuir dons, né, para cada um dos animais. Então, para uns ele dá força, para outros ele dá velocidade, para outros ele dá astúcia, para outros ele dá uma boa visão, para outros ele dá o poder da camuflagem. E foi dando para cada animal, ele tem um poder, vamos dizer assim, para sobreviver, para se garantir, né? E aí Epimeteu foi dando para todo mundo. Quando chegou no homem não sobrou mais nada, não tinha mais nada para dar, né? E aí por isso que a gente é fraco, por isso que a gente não tem garras, a gente não tem presas, a gente precisa usar roupas, porque senão a gente morre no frio e se queima no sol, né? Então veja, qualquer animal, nenhum animal usa roupa, né? E eles conseguem aguentar e ficam no sol do meio-dia, tá? Mas se nós ficarmos pelados no sol do meio-dia, a gente vira uma salsicha, né? Principalmente eu, que sou mais branco e tal, né? Mesma coisa o frio, os animais conseguem viver, mas o homem não consegue. Então por quê? Porque na hora que chegou para o homem receber alguma coisa, já não tinha mais nada. E aí Prometeu, com pena dos homens, foi falar com Atena, né, para dar alguma coisa para os homens. Porque a Prometeu se simpatizou muito com essa criação, né, do Epimeteu, e aí ele pede para Atenas, e Atena então dá sabedoria. Por isso que nós somos seres racionais, né? Então os homens tinham a sabedoria. Só que isso desagradou um pouco Zeus, como está aqui, porque os homens com a sabedoria, né, eles começaram efetivamente a fazer coisas que os outros animais não fazem, né? Por exemplo, ofender os deuses, né? E aí efetivamente isso irrita Zeus, por isso que Zeus queria acabar com os homens, né? Queria acabar com a humanidade. Mas o Prometeu, ele era um titã, um deus, né, que se apaixonou muito por nós e ele protegia. Então ele é o grande protetor da humanidade, foi Prometeu, tá? Isso é uma versão. Outra versão diz que Epimeteu criou todos os animais e Prometeu criou o homem, né? Então assim, quando Zeus passa a tarefa, ele terceiriza a criação dos animais para Epimeteu, e Prometeu cria o homem, né, a partir do barro, né, e aí aquela questão que a Atena daria a alma, ou a Atena daria a sabedoria para os homens, tal. Então assim, tem várias versões, tá? Mas o que interessa para a gente aqui para entender é o seguinte, que Prometeu é o deus que protege a humanidade da ira dos deuses. Prometeu tinha um grande afeto pelos homens, ou porque ele criou, ou porque ele participou da criação, ou porque ele gostou mesmo, né? Alguma coisa assim. E outra, que Prometeu era um titã, de novo. Ele era um titã. Só por isso é o suficiente para os deuses, ou principalmente Zeus, não gostar muito dele. Mas além disso, Prometeu era um titã, era uma coisa que ficava o tempo todo sacaneando Zeus. O tempo todo sacaneando Zeus. O tempo todo sacaneando Zeus. Então, inclusive, outras versões do mito vão dizer por isso que Zeus queria destruir a humanidade, porque como Prometeu ficava o tempo todo sacaneando Zeus a favor dos homens, Zeus ficou irritado e queria então destruir a humanidade. Por isso que a nossa relação com os deuses é meio tensa, porque nós somos, digamos assim,
Sabe aquela coisa, tipo assim, quando tipo assim, eu não posso bater no Caetano, eu bato no filho dele, é mais ou menos isso, né? Como não que Zeus não pudesse bater de frente com Prometeu, tanto que ele bateu de frente com Prometeu, mas assim, efetivamente ele descontava na criação de Prometeu, o que muitas vezes ele não podia fazer com o próprio Prometeu, mas vocês vão ver que ele vai ter um fim bem ruinzinho. E aqui, só por título de curiosidade, eu também tentei achar uma figura de Epimeteu, eu não encontrei, tá? O mais próximo que eu encontrei de Epimeteu foi esse vaso aqui, que segundo o site de onde eu tirei, o Epimeteu seria esse aqui, ó, tá? Com esse martelo aí. Não sei quem está fazendo, não ficou claro aí nessa ânfora o que quem estaria fazendo, mas essa seria uma representação, pelo menos a única que eu encontrei, de Epimeteu. Tá? Bom, um dia... tá. Essa aqui é interessante. Eu vou até fazer um preâmbulo aqui antes. Como eu falei, Prometeu vivia irritando Zeus, digamos assim. E a coisa passou de todos os limites. Quer dizer, a coisa passou de todos os limites mesmo quando Prometeu rouba o fogo e dá para os homens. Gente. Vocês já devem ter lido e a gente vai ver mais à frente. Mas assim, aquilo que foi quase a gota d'água foi quando o Prometeu sacaneou Zeus a respeito dos sacrifícios que deveriam ser dados aos deuses. Né? Que a partir daquele momento, efetivamente, ficou definido o que seria dos homens e o que seria dos deuses. E quem fez essa divisão foi Prometeu. E por essa divisão, os deuses ficaram com a pior parte. E eles ficaram com a pior parte porque Prometeu enrolou Zeus. Né? E isso é que vai fazer com que Zeus ficasse bastante irritado, né? E quisesse efetivamente destruir a humanidade. Vamos ver que... Bom, vocês já leram, né? Mas vamos só ver aqui, né? Então, aqui, um dia, por ocasião de uma disputa em Sicyon, né? Sobre as partes de um touro de sacrifício... Sobre que partes de um touro de sacrifício deveriam ser oferecidas aos deuses e que outras deveriam ser reservadas aos homens, Prometeu foi convidado para atuar como árbitro. Então, assim, mataram um touro, né, e diz a lenda, diz o mito, né, houve um sacrifício de um touro tal, e estava tendo uma disputa entre que partes deveriam ficar para os homens e que partes deveriam ficar para os deuses. E não se chegava a nenhuma conclusão, então chamaram Prometeu para ser o juiz ali, por exemplo, o que vai ficar com os deuses e o que vai ficar com os homens. E a partir de então, dessa decisão, sempre que se matasse um animal em sacrifício, a parte dos deuses seria dada aos deuses e a parte dos homens seria dada aos homens. Né? Então, ele então esfolou, e Prometeu foi convocado para atuar como árbitro. Ele então esfolou, esquartejou um touro e, cozendo sua pele, confeccionou 2 bolsas com grande abertura e encheu-as com tudo o que havia cortado. Numa delas colocou todas as carnes, mas tratou de enfiá-las debaixo do estômago, que é a parte menos apetitosa de qualquer animal. E a outra ele preencheu com os ossos, escondido sobre uma grossa camada de gordura. Ao convidar Zeus para escolher uma das bolsas, este deixou-se facilmente enganar pelas aparências, escolheu o que continha os ossos e a gordura, que continua sendo a porção divina até hoje. Né? Mas castigou Prometeu, que zombava dele pelas costas, privando a raça humana do fogo. Né? E aí Zeus teria dito que coma então carne crua, né? Irritado. Como é que foi essa historinha aqui? Mais ou menos foi assim, como estava ali, né? Houve a disputa, a dúvida sobre o que pertenceria aos deuses e o que pertenceria aos homens. Prometeu é chamado para servir como árbitro nessa disputa. Então o que Prometeu faz? Ele vai lá, mata o touro, ele carneia o touro todo. E o que ele faz? Ele separa todas as carnes e coloca aqui fala uma bolsa, né? Mas assim, ele coloca num monte, coloca lá um monte das carnes. Tudo que é carne boa, né? O filé mignon, o coxinha, o coxão mole, o patinho, toda a parte boa do touro ele colocou lá. E aí ele pegou todas as vísceras, aqui tá falando do estômago, mas é todas as vísceras, ali então estômago, intestinos, né? Rins, pele, aquela coisa toda, né? Aquelas fáscias, aquela coisa toda suja, nojenta ali e tal, né? E espalhou por cima. Né? De modo que não pudesse ser vista as carnes que estavam embaixo. Então, olhando por cima, você só via aquelas vísceras, aquele monte de intestino, de rim, de fezes e tal. Então, aquela coisa assim, meio feia, né? Nojenta. Né? E de outro lado, ele colocou todos os ossos, né, do animal que foi descarnado, né? Colocou os ossos ali, pegou toda a gordura e passou por cima. Então ficava assim, passou a banha por cima. Então ficava só aquela coisa branca, brilhante, né? Porque não dava para ver os ossos, só tava só aquela camada de gordura por cima. Então
Ele faz esses 2 montes, aí ele chama Zeus, assim, Zeus, olha, tá tendo essa disputa aí, né, pra saber o que é dos homens, o que é dos deuses. Eu fiz o seguinte, eu peguei, matei o animal, matei o touro e dividi em 2 partes. Então, a partir de agora, tu escolhe, né? Em vez de a gente ficar discutindo o que faz o que, você escolhe. Tu é o deus, então tu escolhe. O que tu escolher, daqui pra frente, vai ser sempre dado aos deuses. E o resto vai ficar pros homens, né? Então, a melhor forma de decidir é você, que é o grande Deus, que é o pai de todos, vai decidir o que você quer. E o que você quer vai ser dado para você e o resto fica para os homens. Zeus achou lindo, topou, porra, pra quê? Né? Porque melhor, eu vou escolher, beleza. Aí Zeus chegou lá, olhou. De um lado ele viu aquele monte de víscera, tripas, aquela coisa toda nojenta. De outro lado ele olhou e viu aquela coisa linda, branca, brilhante, né? Lustrosa. Aí Zeus olhou para um lado, olhou para o outro. Não, eu quero aquele ali, né? Que é o mais bonito. Aí Prometeu falou, beleza, então pronto. Então, esse aqui, a partir de hoje, isso aqui é dos deuses, aqui não é dos homens. Cada um foi, levou o seu. Aí Zeus, quando vai abrir para ver o que era, só encontra osso, né? E aí quem sacou que ele foi enrolado por Prometeu, porque as carnes, a parte boa do boi ficou para os homens, né? Por isso que a partir dessa época, desde então, o que é queimado quando se mata um animal na Grécia Antiga, né? Quando se matava um touro para fazer sacrifício, não se queimava as carnes. Acho que nem entre os judeus queimavam as carnes. O que você entrega para os deuses? Você faz a gordura e os ossos, né? A carne a gente come. Então quando vocês... Imagina, né? Imagina os povos daquele tempo lá. Um touro, hoje em dia um touro já é caro, né? Um touro, um animal, né? Não é barato. Né? Imagina naquele tempo, né? Então você vai matar um boi lá, você vai matar 500 quilos de carne e vai queimar tudo? Não, cara, né? Você mata o animal, faz um belo de um churrasco, chama a galera, todo mundo come e dá uma parte para os deuses. Qual é a parte que você dá para os deuses? A parte que você não come, que é os ossos e uma parte da gordura. Então você fazia lá o sacrifício, né? Ou melhor, você fazia o sacrifício, mas você não desperdiçava a comida, né? Você comia aquela carne lá. Então isso aqui foi praticamente a gota d'água, né? Aí diz algumas versões do mito que Zeus tirou o fogo dos homens, né? Como está aqui, mas outras dizem que os homens ainda não tinham fogo, né? Eles comiam basicamente frutas, né? Coisa assim. A partir desse momento, então, eles começaram a comer carne, mas eles não tinham fogo. Então o que adianta, né? Você vai comer carne crua. E aí nesse ponto, de novo, Prometeu, como gostava muito dos homens, como se apiedou, ele teve uma ideia, que foi pegar o fogo dos deuses, porque os homens não tinham fogo, e dar o fogo aos deuses. Aí isso foi a gota d'água, né? Só lembrando que até esse momento não existiam mulheres, tá? Só existiam homens. E vocês vão ver que é a consequência disso. Bom, Prometeu, então, dirigiu-se em seguida a Atena, suplicando-lhe a permissão para entrar secretamente no Olimpo, e ao que ela consentiu. Ao chegar lá, ele acendeu, né, uma tocha na carruagem ígnea do Sol e arrancou dela um fragmento de carvão incandescente, que enfiou no oco medonhoso da haste de um funcho gigantesco. Depois apagou a tocha, saiu furtivamente e deu fogo à humanidade. Aqui dizem que, algumas versões dizem que roubou o fogo do deus Sol, né, que era o Apolo, da carruagem aqui de Apolo. Outras dizem que ele pega o fogo do raio de Zeus. Então Zeus está no momento da dormida, ele vai lá e pega um pouco, né, do fogo do raio e leva aos homens. O que interessa é que ele dá aos homens o fogo. Aqui é uma parte do mito explicando o domínio do homem pelo fogo, né, que fogo foi uma coisa extremamente importante. Então, de novo, domínio do homem pelo fogo, cara, isso é paleolítico, isso é neolítico, tá? Isso é bem antigo, né? Na era do bronze já estava usando o fogo para derreter e fazer armas, né? Fazer instrumentos, equipamentos, né? Então aqui a gente está falando do domínio, a explicação mítica de como o homem dominou o fogo. Isso aqui é neolítico ou paleolítico, se bobear. Não sei direito como que o homem dominou o fogo. Mas é a explicação para isso, de como que num dado momento os homens que até então viviam comendo, né, catando bolotas, mel, frutas, né, raízes, agora então dominaram o fogo, portanto podiam cozinhar o alimento, podiam inclusive caçar, matar animais e comer a carne cozida, né? Então Prometeu rouba dos deuses o fogo e dá para os homens, e aí é óbvio que isso não vai dar certo, porque aí foi a gota d'água, aí foi o momento que Zeus ficou puto, né, e decidiu punir Prometeu ele vai punir Prometeu com uma punição que você já viu, aí vai ser acorrentado, né, numa pedra, e vai punir a humanidade, dando um mal perverso para a humanidade, né? Que mal perverso é esse? A mulher, né? Faz sentido. Brincando. Mas a gente vai ver que não é bem a mulher, tá? Mas a gente vai. Já vou colocar aqui, mas vamos só ler aqui para
seguir, tá? Então Zeus jurou vingança. Ordenou a Hefesto que fizesse uma mulher de barro. Outras versões dizem que ele fez uma estátua de ferro, tá? De metal. Aos 4 ventos que lhe insuflassem a vida e às deusas do Olimpo que lhe concedessem atributos. Essa mulher, chamada de Pandora, a mais bela jamais criada, foi enviada como presente a Zeus e Epimeteu, sob a custódia de Hermes. Então foi uma Deus armou, né? Zeus armou, né? Vou dar um presentinho para eles lá, né? Epimeteu, porém, advertido por seu irmão de que não aceitasse nenhum presente de Zeus, recusou-o, desculpando-se polidamente. Ainda mais enfurecido, Zeus mandou acorrentar Prometeu desnudo a uma coluna de montanhas no Cáucaso, onde um abutre voraz lhe devoraria o fígado durante o dia. Alguns é abutre, outras versões é uma águia, né? Ano após ano, e seu tormento seria eterno, pois a cada noite, quando Prometeu ficasse exposto ao frio e às geadas insuportáveis, seu fígado se regeneraria. Já vou falar tudo isso aqui. Só para título de curiosidade, aqui está um vaso grego, está uma ânfora grega, fundo do vaso, né? Demonstrando aqui, ó, Hefesto está aqui, né? O deus ferreiro, está aqui o martelo dele, aqui, e ele está criando Pandora, aqui, ó, a primeira mulher, né? Sendo criada aqui, ó. Tá? E aqui é uma representação de Prometeu acorrentado, né? Vai ter até uma peça, não lembro quem foi que escreveu a peça agora, chamada Prometeu acorrentado, onde então o Prometeu foi condenado a ficar eternamente acorrentado numa rocha, né? No alto do monte. Aqui fala qual foi o monte Cáucaso, né? Montanha do Cáucaso, nas montanhas do Cáucaso, né? E ele era um titã, um deus, né? Então ele não morria. Tá? Então, como ele não morria, ele pediu para Hefesto fazer correntes fortíssimas, como está aqui, que ele não poderia romper, então ele ficou acorrentado na pedra, e por ser um deus, um titã, né, ele não poderia morrer. Então, isso por si só já seria um castigo eterno, ficar eternamente acorrentado na pedra. Mas para sacanear mais ainda mesmo, Zeus mandava lá todo dia uma águia ou um abutre, depende da versão, que vinha e comia o fígado dele, né? Interessante que os gregos já sabiam nessa época que o fígado é o único órgão humano que regenera, né? Então, se você perde uma parte do fígado, o fígado em si regenera. E então a águia vinha, o abutre vinha e todo dia picava, né? Comia parte do fígado dele. Então, durante o dia ele sofria, né? Com a águia vindo, comendo ele vivo, literalmente. E durante a noite a ferida fechava, o fígado dele se regenerava. No outro dia o tormento começava e ele ficou lá por vários anos, até que um belo dia Hércules liberta ele, mas aí é outro mito, né? Bom, o que interessa para nós aqui? O que interessa aqui é o seguinte: Zeus fica puto, né? Porque ele prometeu dar o fogo aos homens, rouba o fogo e dá aos homens. Então ele promete. Fala um pouquinho de Pandora. Bom, depois eu falo do Pandora. Eu falo aqui primeiro da punição de Prometeu. Então, a punição de Prometeu foi ficar eternamente acorrentado, sendo atormentado pela águia ali, ou pelo abutre que viria comer o fígado dele. Então, essa foi a primeira punição. A segunda punição foi para os homens, né? Aqui no mito, ele coloca como sendo uma punição a Epimeteu. E aqui no livro do Graves, né, ele também vai falar que foi a punição a Epimeteu, mas algumas versões do mito diz que a punição foi diretamente dada aos homens mesmo, tá? E não a um outro titã, né, o caso de Epimeteu, e sim diretamente à humanidade. E qual foi a punição da humanidade? A punição da humanidade foi ter a mulher, né? Ou aí a primeira mulher, né? De novo, é semelhante, vejam que é um pouco semelhante também à mitologia hebraica, no sentido de que o mal vai vir para os homens via feminina, né? Por uma via feminina, por uma via mulher. Mas a ideia aqui, tanto do mito de Prometeu, não é bem a ideia de que a mulher era um mal, não, e sim a mulher era o veículo pelo qual o mal seria dado aos homens, porque os homens não conseguiriam resistir à mulher, tá? A ideia é mais ou menos essa. Não que a mulher fosse em si um ser mal, mas que ela fosse o veículo do mal pelo fato dela ser irresistível, né? Então tá aqui, ó. Mas Zeus, pouco disposto a admitir que estava agindo por vingança, desculpou sua selvageria fazendo circular uma notícia falsa, a de que Atena havia convidado Prometeu ao Olimpo para ter uma aventura secreta com ele. Epimeteu, alarmado com o destino de seu irmão, apressou-se em se casar com Pandora, né, que Zeus teria enviado, que Zeus fizera tão imprudente, má e preguiçosa quanto graciosa e bela. A primeira de uma grande série de mulheres desse tipo. Aí toda a mitologia grega vai ter mulheres que vão ser relacionadas com as filhas de Pandora, as descendentes de Pandora.
Logo de início, ela abriu um pote que prometeu entregar ao irmão com a advertência de jamais abri-lo, pois dentro dele havia conseguido encerrar com grande esforço todos os males que podiam infestar a raça humana, tais como a velhice, o trabalho, a doença, a loucura, o vício e a paixão. Liberados, esses males voaram como nuvem e picaram todas as partes dos corpos de Epimeteu e Pandora, atacando depois a raça dos mortais. Apesar de tudo, a ilusória esperança que Prometeu também havia encerrado no pote desencorajou-os de suas mentiras e a não cometer suicídio coletivo. Bom, essa aqui é uma versão do mito, tá? Outras versões, de novo, foi aquilo que eu estava falando antes. Dizem que Zeus, irritado, ele junta os deuses e fala assim: vamos mandar o mal aos homens. Mas como que nós vamos mandar o mal aos homens? Se nós simplesmente mandarmos o mal para os homens, qualquer coisa que nós dermos para os homens, agora que eles sabem que nós prendemos, prendi a Prometeu na rocha, eles não vão aceitar nada. Nada que eu mande para eles, eles vão aceitar, absolutamente. Então o que eu vou fazer? A grande punição dos homens não foi Pandora. A grande punição dos homens foi a caixa, ou vaso, né? Com todos os males. Todos os males. Não existia morte, não existia fome, não existia guerra, não existia doença, não existia nada. Só existia a boa vida, né? A vida no paraíso. Então, o que o Zeus faz? Ele coloca uma das versões do mito, né? Ele coloca todos os males do mundo dentro de um jarro, lacra isso e manda isso para os homens. Mas ele sabe que se ele mandasse Hermes entregar isso, os homens iam pegar aquilo e dizer: ok, obrigado, né? Fica aqui no cantinho e ninguém mexe nesse troço e sei lá o que tem, não quero nem saber, né? Porque sabiam que efetivamente Zeus ia dar um troco neles, né? Então, para evitar isso, o que ele fez? Ele cria um outro ser. Que ser? Pandora, né? Ele pede para Hefesto criar. Então Hefesto cria, né? Ele cria, ele molda lá, faz uma estátua de ferro. Veja, né? Um material diferente do homem, né? O homem vem do barro, a mulher vem do ferro. Mas, né? De novo, curiosidades. Viria do ferro, e aí então ele cria, ele pede para os ventos ou Atena insuflar a vida, dá a vida àquele ser, e aí ornam ela de tudo. Ela tem uma bela voz, ela tem um corpo magnífico, ela tem cabelos cheirosos, ela tem olhos lindos. Ela era um ser que não tinha como os homens olharem aquilo e não aceitarem aquilo. Não tinham como. Era completamente irresistível. Inclusive tem uma tradição, eu não vou lembrar agora direito a expressão grega, tá? Mas se eu não me engano, eu vi isso há um tempo atrás no documentário, se eu não me engano, a expressão era kalokokai, tá? Era a expressão. Então, os deuses deram aos homens uma kalokokai. Kalokokai, acho que esse é o termo, tá? Se eu não me engano. Era uma beleza má. Então, os deuses deram aos homens algo tão belo que não teria como os homens resistirem. E foi o que eles fizeram. Criaram aquele ser e deram uma característica especial nela, que foi a curiosidade, né? Então, Zeus, então ela era extremamente curiosa, extremamente, né, curiosa, né? E ele entrega para ela uma caixinha, a caixinha de Pandora, e diz assim: leva isso aqui para os homens, tá? Não diz para eles que você está dando isso aqui para eles e nunca abre isso aqui, porque se você abrir isso aqui, você nunca vai poder abrir isso. Então, Pandora pega aquilo e vai até os homens. Os homens que já estavam esperando uma sacaneada de Zeus, né? Estavam lá todos num refúgio, lá numa muralha lá, tal. Né? De repente eles olham, aparece aquele ser lá, lindo, maravilhoso, né? Belo, cheiroso. Tal. Eles olham aquilo e dizem: meu Deus do céu, não, vai dar errado, vai dar errado. Eu sei que isso não vai dar certo, né? E veja que essa maldição até hoje é assim, né? Até hoje você vai lá na balada, você tá feliz e contente, você só quer sair para tomar cerveja com os teus amigos, jogar uma bola e tal. Aí de repente você vai lá, você olha aquilo e diz: meu Deus, que ser lindo, que ser maravilhoso. Aí você olha para aquilo e diz: isso não vai dar certo, vou acabar com a minha vida. Mas você vai lá, veja. É real, a maldição é real, né? Então o que aconteceu, né? Os homens olharam aquilo e não tiveram como resistir. Eles abriram as portas, né? Receberam Pandora entre eles, aí casaram com ela, tudo mais e tal. E Pandora, extremamente curiosa com aquilo que tinha dentro da caixa, no dado momento ela não resiste, ela abre a tampinha. No que ela abre a tampa da caixa, ou o vaso, né? Ela abre o vaso, todos os males do mundo saem.
né? Então a morte, a doença, a guerra, sai tudo. A hora que ela vê aquilo, ela fica apavorada, né, com aquilo, e imediatamente ela tenta fechar para não deixar mais aquilo sair, só que já era tarde, tudo tinha saído. Menos uma coisa, né? Uma coisa que ficou presa dentro do vaso, que é o quê? A esperança. Né? Então a única coisa que resta para a humanidade é a esperança. Essa é uma das versões do mito. A gente vai morrer, você vai ter doença, você vai ter guerra, você vai ter seca, tua plantação vai ser devorada por gafanhotos, teu rebanho vai morrer por uma peste, vai acontecer. A única coisa que te resta, enquanto ser humano, para você suportar todas as misérias, todo o fardo que vai ser a tua existência, é a esperança. E é só isso que a gente tem, né? A esperança. Outra versão do mito, né, fala que, como essa aqui fala, né, que teria sido Prometeu, que teria encerrado, porque o Prometeu gostava muito dos homens, ele teria trancado todos os males, né, numa caixinha, essa caixinha estaria na de posse dos homens, e aí os deuses teriam mandado Pandora lá, né, sabendo que essa caixa estava lá. De novo, aí é a mesma história. Tão bela, tão irresistível que os homens não teriam como negar aquele ser, eles abraçariam aquele ser, e quando Pandora visse a caixa, eles iam dizer para ela: nunca abra isso, porque isso aqui não pode ser aberto. Ela, cheia de curiosidade, vai lá, abre e solta todos os males, né? E a única coisa que sobrou pra gente foi a esperança. Então aqui, de Deus, 1h05. Era para ser meia hora esse vídeo. Então aqui tá algumas estátuas, algumas representações de Pandora, tá? A primeira mulher. Semelhante a Eva, né, na mitologia grega, na mitologia hebraica, né? Então ela vai estar sempre representada aqui com a caixinha, né? Caixinha ou com um vaso aqui, né? Bom, gente, para finalizar, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: a questão da criação da humanidade. Quem cria os homens? Né? Da onde nós viemos? Qual foi o Deus que nos criou? Pela hora, eu vou ser direto aqui e vou rapidinho, tá? Bom, basicamente, se você pegasse outros povos daquela época, né, que habitavam naquela região, a resposta seria basicamente muito fácil. Se você perguntasse para os sumérios, qual Deus, né, entre os sumérios, qual Deus criou os homens? Foi Enki, né? Aquilo que eu estava falando, algumas versões vão dizer que é Enlil, né? Enlil seria como todo Deus criador, mas basicamente seria o Deus Enki. Tá? Entre os babilônios seria Marduk. Se você fosse lá entre os egípcios, seria Ra, né? O Deus Sol. Eu não sei se seria Deus Sol, tá? Amon, Ra, agora não estou bem lembrado. E entre os hebreus seria Hashem, né? Hashem. Ou Hashem ou Yod-He-Vav-He, né? Yod-He, que vai dar o nome Yahvé, né? Yod-He-Vav-He, vai dar Yahvé, vai dar Javé, né? Que vai dar Jeová, né? Ou Adonai, ou qualquer um outro dos 72 nomes, né? Metraton, embora Metraton também não é bem Deus, né? Mas enfim. O que eu estou querendo? Embora, tá? Vamos pegar aqui o exemplo dos hebreus. Quando você diz que que Deus não tem nome, né? Mas você pode chamar ele por 72 nomes diferentes, onde o principal nome que vai ser utilizado para os hebreus vai ser Hashem, né? É engraçado que Hashem, né? Ha remete ao deus Ra, né? Os judeus foram escravos no Egito, assim como muitas coisas da mitologia hebraica você encontra na Babilônia, e os judeus foram escravos na Babilônia. Muitas coisas interessantes, né? Até mesmo com a ideia do monoteísmo que vai existir em um dado momento no Egito, você vê vindo lá do Egito também. Não sei se Ra é de Deus Ra, mas seria Hashem, né? Quando você vai dizer que o nome de Deus é Hashem, mas vai dizer, você sabe que na mitologia hebraica você tem 72 nomes para se remeter a Deus, porque você não pode falar o nome dele de verdade. Se você falar o nome dele, a gente não suportaria, né, pronunciar o nome de Deus. Mas de certo modo, você pode até entender, tipo assim, 72 nomes é como se eles pegassem 72 deuses e juntassem tudo e criassem um só, né? Não daria até para você fazer esse tipo de pensamento? Mas tudo bem. Então é óbvio que também entre os egípcios fala-se Ra, mas a gente sabe que também tem outras variações do mito, que vão dizer que são outros deuses, mesma coisa dos babilônios, mesma coisa dos sumérios. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? É óbvio que não é assim, pá, foi esse Deus, tá? Pá, foi esse Deus. Talvez o que mais esteja, pá, foi um Deus, são os hebreus, porque os hebreus efetivamente vão partir para a ideia do Deus único, né? E aí, sendo um Deus único, só ele criou ali os homens, não tem como, né? Mas assim, de certo modo, mesmo a gente sabendo que tem variações de mitos e de criações, de modo geral, para os sumérios seria Enki, para os babilônios seria Marduk, para os egípcios seria Ra, para os hebreus seria Hashem.
né? Ou Yahvé, ou Yod He Vav He, né? E para os gregos, né? Como vocês viram aí, quem foi o Deus que criou os homens, a humanidade? Os homens vieram dos dentes de Ófion, eles vieram da Arcádia, brotaram do Sol da Arcádia, brotaram do Sol da Ática, foi Cronos que criou os homens, foram os deuses diversos, né, lá nas 5 raças, foram deuses que amaram as mulheres mortais, foi Zeus, foi Prometeu, foi Epimeteu, que Deus, tá? Então assim, apesar de que entre os outros povos você vai encontrar variações, você vai ter mitos diferentes, às vezes falando, esse Deus criou o homem, é quem Deus criou o homem, tudo bem, você vai encontrar essas variações, mas essas variações elas estão separadas no tempo, em ordem temporal. Aqui, o que a gente vai ter aqui de fenômeno entre os gregos é que isso aqui vai ser uma saladona, tá? Lembra? Vão ser vários povos ali ao mesmo tempo, pegando o mesmo espaço geográfico e a mesma época temporal. Então, vai ter muitos mitos de criação diferentes sendo falados ao mesmo tempo. Isso aqui vai causar um problema. Um problema que um hebreu não vai ter, que um egípcio não vai ter, que um babilônio não vai ter, que um sumério não vai ter, que era a ideia da onde que eu vim, né? Se você perguntasse para um hebreu, é fácil, foi Hashem. Hashem me fez criar, foi lá do barro, lá, tal, soprou e criou o homem e tal, né? Se você vai perguntar para o grego, dependendo da cidade grega que você fosse, você tem uma explicação diferente. E aí fica confuso. Porque fica confuso, de certo modo. Imagina como é que ficou isso na cabecinha daqueles povos que habitavam aquela região ali. Quando eu estou falando desses povos, eu já estou falando aí século 7 a.C., que eu estou querendo chamar aqui dos primeiros filósofos, né? Uma das supostas possibilidades para o surgimento da filosofia na Grécia é justamente isso aqui, ó, a falta de uma unidade clara a respeito da criação do homem, né? A falta de uma unidade clara de o Deus que me criou pode ter sido um dos elementos, tá? Não estou dizendo que é essa a causa, mas um dos elementos, assim como as navegações, assim como a língua, assim como outras coisas que vocês já estudaram lá no 2º grau, né? Mas um dos elementos que contribuiu para que os gregos parassem e fizessem assim, mas da onde que eu vim? Né? Quem me fez? Né? Ou seja, o que fez surgir as primeiras perguntinhas básicas que vão dar origem àquilo que a gente vai chamar de filosofia, que é quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, né? Qual é o sentido de tudo isso? Coisas que qualquer religião te responde com a maior tranquilidade, né? Se você perguntar lá para um hebreu de onde eu vim do barro, né? Foi Hashem que me fez, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando os pecados dos meus ancestrais, um pecado original, lá foi Adão que comeu a maçã por causa da Eva e tal. Então eu estou aqui para pagar os pecados. De onde é que eu vim? Quem eu sou? Eu sou vindo do barro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou espiando os pecados lá do primeiro erro dos meus patriarcas. E para onde é que eu vou? Bom, se eu fizer tudo certinho, quando eu morrer, eu vou para o céu. Se eu fizer tudo errado, eu vou para o inferno. Né? Resumindo, não é assim, mas né? Resumindo. Né? É muito claro, é muito fácil. Então, a vida de um hebreu, de um egípcio, de um babilônio, de um sumério, não tem angústia, porque eu tenho certezas. Né? Eu sei de onde é que eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu tenho que fazer aqui e eu sei para onde é que eu vou. Então é tranquilo, só tenho que fazer as coisas. Quando você pega uma diversidade de mitos, uma diversidade de explicações para o mesmo fenômeno, que é quem criou o homem, da onde que o homem veio, e é muito, muito diverso, num curto espaço de tempo, num curto espaço geográfico, você abre margens para que as pessoas, um conta uma história, outro conta outra história, um terceiro olha para um lado, o outro olha, peraí, mas qual dos dois é o verdadeiro? E era uma preocupação real, porque, tipo assim, se eu digo que quem me fez foi Prometeu, mas na verdade quem me fez foi Cronos, eu vou lá e faço uma oferenda para Prometeu, eu vou atrair a ira de Cronos. Então isso aqui era uma preocupação muito forte, sabe? Tipo assim, caraca, eu não posso errar nisso aqui, né? Porque se eu ofender o Deus que me criou, o cara vem aqui e cobra a conta. Então, porra, eu tenho que saber direitinho. Isso gerou uma sensação de angústia, uma angústia primordial, digamos assim, né? Grosso modo, tá, gente? Não tô falando que todo grego ficava lá assim, meu Deus, de onde é que eu vim?
Não é assim, tá? O grego estava lá no vinho, na festa e orgia, era isso, o grego comum, né? Mas eu estou falando assim que entre ali uma elite intelectual começa a surgir esse questionamento e alguns autores, alguns escritores atribuem que esse teria sido um dos elementos que teria contribuído para fazer o surgimento da filosofia na Grécia, né? Por isso que a Grécia é o berço da filosofia, tá? Apenas a título de curiosidade. Então, assim, de onde o homem veio, de onde a humanidade veio, eu deixo aí para vocês escolherem, né? Mas de modo geral, o que chega até nós, efetivamente, é a ideia de que os homens teriam sido criados por Prometeu, né? E aí, como Prometeu era alguém que efetivamente vivia pregando peças nos deuses, aí de lambuja a gente ganhou a mulher. E aí vem a humanidade, né? Aí vem homens e mulheres desde então, tá bom? Bom, gente, é isso. Era para ser mais rapidinho, né? Assim, deu 1 hora e pouco aqui, né? Então, é isso aqui, tá? Por hora a gente fica por aqui. Então, vejam aí, dúvidas, anotem, coisas assim. E aí, quando a gente tiver o nosso próximo encontro, acho que agora o nosso próximo aula é o encontro síncrono, a gente tira dúvidas aí sobre a criação da humanidade, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos, até mais e tchau!